Existe aí uma nomenclatura para a gente identificar que são utilizadas nos transformadores de distribuição também para identificar, além visualmente, né, quais que é o lado de alta e baixa tensão. Vamos supor que um transformador que tenha, existem alguns transformadores apenas de isolação, que eles servem para isolar eletricamente uma carga, eles não alteram, a relação de transformação dele é de 1 para 1, né? Entra 1000 volts e sai 1000 volts. Então, nesse caso, os isoladores aí, eles têm que ter o mesmo afastamento, tem que ter as mesmas dimensões, porque os dois lados não tem um lado de alto, um lado de baixo, ou a diferença às vezes do lado de baixo e alta é pequena, né? Mas independente disso, a maioria dos casos aí que a gente tem isoladores, transformadores de distribuição, né? A gente tem essa grande diferença entre tensões do lado de alta e baixa, a gente visualmente verifica facilmente qual que é o lado de alta e de baixa. Além disso, a gente tem também as nomenclaturas, tá? As nomenclaturas ou o código utilizado para o lado de baixa tensão, a gente usa as letras X, né? X0, X1, X2 e X3 para identificar 4 terminais do lado de baixo. E o lado de alta é utilizado a letra H, tá? Visto aqui. Então isso é uma convenção que é utilizado para identificar o lado de alta e o lado de baixo. Os terminais H, eles são de alta tensão, e os terminais identificados com X são os de baixa tensão. Qualquer um desses terminais pode ser designado primário ou secundário, dependendo de onde está conectada a fonte e a carga. É aquela questão que o primário nem sempre vai ser o lado de alta. A gente pode ter um transformador saindo lá da usina geradora, que indo para a linha de transmissão, que vai ser um transformador elevador de tensão, e aí o primário que está conectado ao gerador, à fonte, ele tem uma tensão o gerador pode estar gerando 13.800 volts lá na usina hidrelétrica, mas a linha de transmissão transmite a 230 mil volts, né? Então ele vai elevar várias vezes aí, dezenas de vezes a tensão, e aí o primário é o lado de baixa tensão e o secundário é o lado de alta tensão nesse caso, né? Então, da mesma forma, o lado de alta tensão vai ser identificado com H e o lado de baixa com o lado de X, né? Não é referente ao primário ou secundário, isso depende aonde está conectada a fonte. Por convenção, os terminais H1 e X1, certo? Eles têm a mesma polaridade. A gente assume que a identificação mostra que eles têm a mesma polaridade. Quando o H1 é instantaneamente positivo, então X1 também é instantaneamente positivo. Tá? Isso aqui é importante a gente lembrar. Se a gente voltar aqui nesse exemplo que a gente viu anteriormente, né, aqui, por exemplo, nesse transformador aqui, então, se a gente pegar o lado de, vamos supor, aqui a relação é 2 para 1, né? Então o lado de alta seria esse aqui. Se a gente tomou como positivo este lado, tá? Então nós vamos chamar este terminal aqui do transformador, ó, este terminal, ele seria identificado como o H1, certo? E aqui o H2. A gente pode dizer que esse transformador aqui, esses são o H1 é um dos terminais do lado de alta, e o H2 é o outro terminal do lado de alta desse transformador. O lado de baixa tensão, ele vai ser identificado com X, porém o X1 ele vai ser aquele terminal que tem a mesma polaridade do H1 instantaneamente, ou seja, quando aqui no H1 relativo ao H2, né, tomando o H1 como positivo, a tensão tá passando aqui pelo valor positivo no primário, lá no mesmo instante de tempo, né, lá no secundário, ou no lado de baixa tensão, melhor dizendo, o terminal que está com esta mesma polaridade de tensão vai receber o X1. Né? Então, a polaridade aqui, o valor, a tensão mais alta, está neste terminal aqui de cima. Então, este terminal aqui de saída do transformador é que vai ser o X1. Tá? E o aqui de baixo, então, vai ser o X2. E aí, neste outro caso que a gente viu, pelo sentido de enrolamento, aqui está o H1 também, o lado de alta tensão. Esse aqui é o H1 tomado como o terminal positivo, né?
Aqui vai ser o H2. Então, qual que é o terminal do lado de baixa que instantaneamente tem a mesma polaridade do H1? Ou seja, quando a tensão está positiva aqui no H1, né, lá no secundário o positivo está aqui embaixo agora. Então, o X1 nesse transformador aqui ele vai estar aqui embaixo e o X2 vai estar lá embaixo. Tá? Então, lembrando que os terminais de alta e de baixa que são identificados com o mesmo número, tá? Eles têm a mesma polaridade instantânea. H1, aqui do lado de alta, esse terminal tem a mesma polaridade instantânea do que o X1 do lado de baixo. E aqui, neste transformador que tem um enrolamento construído em um outro sentido, né? E os terminais estão dispostos em outra forma, o H1 do lado de alta tem a mesma polaridade instantânea do que o X1 que está aqui embaixo agora, né? Está noutra posição relativa. Tá? Então, quando a gente tem aqui nos transformadores de distribuição identificados o H1 aqui e o X1, né? Não dá para ver aqui, mas aqui seria o X1, a gente tem então que esses dois têm a mesma. No caso dos transformadores trifásicos é um pouquinho diferente, mas nos monofásicos a gente tem aí a polaridade instantânea, ela é positiva em relação a um terminal ao outro. Né? Aqui também vai ser, né, o H1 ele é o positivo e polaridade instantânea relativa ao X1 que está aqui. Uma compreensão da polaridade ela é essencial para construir bancos de transformadores. Bancos de transformadores quando a gente conecta um transformador em série com outro ou em paralelo, que é mais comum, né, com outro para aumentar lá a corrente e a potência total disponível para carga. Então, transformadores trifásicos e para conectar também transformadores em paralelo com o sistema elétrico. Tá? Então, essa questão da polaridade dos enrolamentos, ela se deve na verdade, está lá relacionada com o sentido de enrolamento de cada bobina, né, lá no núcleo. Então a gente diz que assume, né, que do lado de alta tensão, olhando aqui dois enrolamentos construídos em torno do núcleo, quando uma corrente é injetada no primário e ela produz um fluxo magnético nesse sentido aqui, então essa corrente injetada pelo sentido do enrolamento, regra da mão direita, vai produzir um fluxo magnético para cima. Tá? Lá no secundário do transformador, o fluxo induzido, a corrente induzida, ela produz sempre um fluxo contrário a esse fluxo indutor. Então, o fluxo induzido é contrário, ok? E aí a corrente induzida, a corrente gerada no secundário, ela sai lá do transformador pelo terminal com a mesma polaridade, X1, aonde a corrente está entrando lá, do lado de alta, que está, ou melhor, no lado primário, onde está vindo a corrente está sendo injetada pela fonte, ela está entrando aqui no terminal H1, no lado de baixa tensão ela vai sempre sair, a corrente induzida no secundário vai sair pelo terminal X1. Tá? E aqui, por exemplo, no mesmo caso, a gente tem o terminal H1, está injetando uma corrente pelo primário, a fonte produz um fluxo magnético nesse sentido, a corrente induzida no secundário do transformador, ela vai sempre ser no sentido oposto ao fluxo indutor, né? Então a corrente sai aqui pelo sentido de enrolamento, esse fluxo oposto, a corrente tem que estar saindo aqui embaixo agora. Ó, observem que esse enrolamento aqui ele está disposto, esse enrolamento X, né, do lado de baixa tensão, ele está diferente desse enrolamento aqui do lado de alto. O sentido de enrolamento dele em torno do núcleo. O enrolamento aqui de cima ele está passando primeiro, a parte de cima aqui ele está passando primeiro lá por trás, depois ele passa pela frente do núcleo e faz a volta. E aqui ele está enrolado primeiro pela frente, faz a volta lá por trás, e aí o sentido do enrolamento vai mudar o sentido da corrente induzida no secundário. Por isso que muda a polaridade instantânea relativa dos enrolamentos. Tá? É pela questão desse sentido de que foram bobinados os enrolamentos em torno do núcleo do transformador. Então, nesse caso aqui, a gente tem, se a gente olhar
a parte externa, a representação, o diagrama do transformador, com esta construção aqui, ele vai ter o lado de alta, H1, o lado de baixa, H2, os terminais, e do outro lado lá, o terminal de baixa X1 e o terminal X2. Quando os dois terminais H1 e X1 eles estão na mesma linha, aqui na mesma posição relativa, né, os dois estão aqui em cima nessa representação, a gente chama essa polaridade de polaridade subtrativa. Tá? A gente vai entender por quê num teste para determinar a polaridade. Tá? E a gente também tem uma regrinha que a gente vai falar um pouquinho mais para frente também, que a gente já comentou, que é representar essa polaridade além da nomenclatura H1, né, o subscrito, o índice 1 do H1 e o 1 do X1 identificam a polaridade instantânea igual, a gente também tem a convenção, a anotação dos pontos para identificar a polaridade instantânea dos enrolamentos. Tá? Esses pontos aqui, eles estão aqui representando qual que é quando a polaridade relativa dos enrolamentos. Quando este enrolamento aqui, do lado de alta, onde tem o ponto, a polaridade, a corrente está entrando aqui, né? A corrente induzida está entrando no ponto, portanto a tensão induzida é positiva no ponto e negativa no outro terminal. Lá no secundário, do transformador, a corrente de carga ela vai sair do ponto, a corrente que vai ser entregue para a carga sai do ponto, e o potencial também é positivo no ponto e negativo no ponto. Né? Lembra que aqui o secundário está agindo como uma fonte que vai entregar corrente e potência para uma carga conectada aqui no secundário. Então a fonte elétrica ela tem que ter as fontes de tensão, né? A corrente sai do terminal positivo. Então o secundário está justamente agindo como uma fonte de tensão. Né? Quando a gente tem a disposição dos terminais e a representação do diagrama do transformador de outra forma, com a polaridade invertida, a gente tem aqui então o H1, o H2, e aqui em cima, o terminal que a gente tem disponível do lado de baixo é o X2, né? Então o mais próximo do H1 é o X2, é o de polaridade oposta, a gente chama essa polaridade de polaridade aditiva. Né? É utilizada em pequenos transformadores monofásicos. Essa questão da polaridade para utilização, enfim, ela não é tão relevante, não vai mudar o comportamento do transformador, mas é importantíssimo conhecer a polaridade correta para fazer a conexão dos transformadores. Né? Isso os dois, polaridade subtrativa, aditiva, é só uma questão de disposição dos enrolamentos, os dois vão ter o mesmo funcionamento, eficiência, potência, tudo os mesmos princípios de funcionamento, porém é extremamente crucial conhecer a polaridade dos enrolamentos se esses transformadores forem conectados, por exemplo, em paralelo com outros transformadores de uma rede. A gente precisa conhecer a polaridade instantânea dos enrolamentos, que se houver uma ligação com polaridades instantâneas diferentes, vai gerar um curto-circuito na ligação. Né? Então, nesse caso aqui, a gente tem o ponto aqui, está identificando o terminal do lado de um dos lados do transformador com potencial positivo, né, do lado do ponto. A corrente aqui vinda do primário, ela entra no ponto. E lá do outro lado, então no enrolamento do secundário, nesse caso, o ponto está identificado aqui embaixo. Então a gente sabe que, pela essa representação, a corrente induzida aqui nesse secundário, né, do lado de baixo, vai sair do ponto. Vai sair do ponto e a tensão aqui, a polaridade vai estar positiva aqui e negativo lá em cima. Né? Lembrando sempre que é corrente alternada, não é uma polaridade fixa, por isso que a gente chama de polaridade relativa. Tá? Isso aqui independente de, na verdade estou falando aqui como se o primário fosse o lado de alta, né? A corrente está vindo da fonte para cá, mas isso é válido para qualquer, tanto o lado de alta ou o lado de baixa. O que está sendo utilizado como primário? Lembrando, primário é o que está conectado na fonte primária de tensão. Então, se a gente tem uma fonte de tensão conectada aqui, então esse vai ser o primário do transformador, independente se for o lado de baixa ou o lado de alta, se for um transformador abaixador ou elevador. O secundário do transformador vai estar conectado à carga, né? A carga que vai utilizar a potência, a tensão transformada. Então,
se a corrente vindo da fonte ela está entrando nesse sentido aqui, eu represento pela anotação de ponto. Este terminal vai ser o meu X1 ou o meu H1, né? Dependendo se esse transformador é abaixador ou elevador. Mas aqui vai estar o terminal com a tensão positiva. E aí eu tenho que conhecer pelo meu equipamento qual que é o terminal no secundário, aonde que a corrente vai sair, em que sentido. É aqui em cima, né? Então o ponto vai estar aqui em cima, quer dizer que a tensão produzida aqui é positivo ou negativo. E a corrente entregue para a carga tem esse sentido, saindo do ponto no secundário, na corrente de carga. Se a corrente de carga ela está saindo lá por baixo do enrolamento, né, do secundário, está saindo por aqui, então o ponto desse enrolamento ele tem que estar aqui embaixo. Né? Então isso aqui identifica que a polaridade instantânea, o negativo, está aqui em cima e o positivo da tensão está aqui embaixo, certo? Então, vamos supor, né, se a corrente está vindo para cá, o ponto está aqui em cima. E de novo, então, usando a anotação de pontos, né, se a gente tem essa polaridade aqui que a gente chama de polaridade subtrativa, é uma ligação, uma polaridade dos enrolamentos subtrativa. Quando a gente tem a tensão desse lado aqui, né, a senoide está dessa forma, positivo, o ponto identificando o terminal positivo, do outro lado do transformador o ponto identifica também o terminal positivo. Então a tensão saindo aqui, ó, medida aqui desses lados, né, ela vai ter a mesma fase, ela está em fase com a tensão de entrada. Na polaridade aditiva, essa forma aqui, então se a gente tem a tensão de entrada aqui, né, tensão de entrada desse lado do transformador, tensão está aumentando, primeiro positivo aqui, a tensão de saída medida aqui deste lado, se eu colocar um equipamento de medição aqui, né, ou a minha carga estiver aqui, ela estiver verificando o potencial aqui em cima, então ela vai ver primeiro o potencial decrescer, né, o ciclo negativo, porque ele tem o terminal positivo, ele está lá embaixo, pelo sentido do enrolamento, a polaridade relativa instantânea positiva, né, está aqui embaixo. Então ele tem outro, a tensão de saída aqui, né, nesses terminais está invertida a fase em relação à tensão de entrada. Okay? Se os terminais do transformador eles não são marcados ou por algum desgaste, esses terminais eles estiverem apagados na carcaça do transformador, né, existe um teste de polaridade que pode ser feito para identificar a polaridade. Por convenção, a gente já tem uma informação, né, que é utilizada na fabricação, comumente é utilizado, que o terminal superior esquerdo é marcado com o H1, ele já recebe, normalmente é identificado como H1, quando a gente está olhando o transformador do lado de baixa tensão. Tá? Vamos ver como é que isso aí funciona. Vou fazer mais uma pausa aqui para o vídeo não ficar muito longo, né? E a gente continua a falar sobre esse teste de polaridade no próxima parte.